Boa noite a todos. Preciso falar mais alto? Agora ligou. Que Jesus possa estar presente conosco nesta noite, nos envolvendo com seu pensamento de amor, nos sustentando nas nossas reflexões. Eu peço especialmente a Ele que me ajude nesse tema, que é um tema sensível para todos nós, especialmente para mim. Que Ele possa abençoar a cada coração e cada coração possa sair daqui um pouco mais consolado com a mensagem que venho trazer. Hoje eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês sobre uma passagem muito singular da vida dos apóstolos do Cristo. Ela está relatada nos 4 evangelhos, a indicar que era algo importante que a espiritualidade queria nos oferecer. Em geral, os fatos repetem-se nos evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas, e João trazia uma perspectiva diferente. Mas esse episódio, que é o episódio das negações de Pedro, está narrado nos 4 evangelhos. E ele é um episódio, às vezes, um pouco constrangedor para os cristãos, porque Pedro, como nós sabemos, foi escolhido pelo Cristo para ser aquele que dirigiria o colégio apostólico. A igreja que o seguiu e que se institucionalizou em torno do Evangelho de Jesus, considera que hoje, onde está sentado o Papa Francisco, ali era o trono de Pedro, de São Pedro. Porque ele é como se fosse a rocha da igreja. Jesus o escolheu para essa tarefa. E, no entanto, Pedro, antes de Jesus deixar a terra, passou pelo episódio das negações. Para a gente entender esse episódio, nós temos que voltar um pouco àquela época, no contexto, nos dias que antecederam este fato, que foi o dia antes da entrega de Jesus para a crucificação. Jesus havia chegado em Jerusalém para a sua última semana entre nós. Naquela semana seria celebrado a festa da Páscoa. Ele entra na cidade com triunfo, montado num jumentinho. Isso para nós talvez não pareça tão triunfante, mas naquela época era profético este fato. E ele entra muito louvado por todas as pessoas, porque as pessoas ainda olhavam para ele e viam alguém que fazia milagres, que curava, cuja palavra era doce e confortante. Então, ele era amado pelo povo, pelo menos quando ele chegou a Jerusalém. Naquela semana, ele dá ainda vários ensinamentos que estão relatados pelos evangelistas e marca depois com os apóstolos, com os discípulos, o episódio da última ceia. Ele solicita a eles que preparem um local para que eles compartilhassem com Cristo a última ceia dele entre nós como encarnado. Nesta última ceia, Jesus, pelos seus atos, ele oferece aquilo que depois a igreja utilizou para formular o sacramento da Eucaristia, que era o ato de compartilhar o pão com seus discípulos. Mas ali também ele oferece um ensinamento muito interessante, que é o do lava-pés, que está relatado no Evangelho de João. E neste caso específico, que é aquele em que o Cristo levanta-se da mesa, cinge a toalha na condição que os escravos utilizavam naquela época, pega uma bacia e lava o pé dos 12 discípulos. 11, eu acho que Judas já tinha deixado a reunião neste momento. Quando ele chega para Pedro, Pedro recusa o ato do Cristo, porque ele achou, já agora percebemos um pouco da personalidade de Pedro, que ele era um pouco orgulhoso, duro, ele achou aquele ato muito submisso. Ele considerou que o fato dos seus discípulos, dos seus colegas de apostolado terem permitido que Jesus lavasse os pés, fosse um insulto até da parte deles, porque quem fazia aquilo eram os escravos. Essa era a visão de Pedro, e ele recusa. Só que aí Jesus diz a ele que não se considerasse superior aos outros discípulos, que se ele não permitisse que Jesus o auxiliasse, ele não poderia ascender aos céus, ao reino de Deus. Ele não conseguiria compartilhar com Cristo aquele reino que ele estava propondo. E aí Pedro, então, aceita
Jesus lava os seus pés, depois ele retorna e se assenta novamente. E aí ele faz a última previsão do seu Calvário, a terceira previsão, dizendo que é chegado o tempo dele deixar o convívio deles, que ele deveria passar pelo martírio, com as palavras simbólicas da época. Ele concede o último mandamento que ele deixa para nós, que ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já é um mandamento diferente, porque na lei conhecíamos o amai-vos uns aos outros, ou amar a Deus sobre todas as coisas. Agora é um outro mandamento: amem-se como eu, Cristo de Deus, os amei. Porque agora a gente já tinha um exemplo vivo entre nós. E ali também alguns outros ensinamentos. E Pedro, inquieto como ele era, ele pergunta para Jesus, fala: mas mestre, para onde o senhor vai? O senhor está dizendo que vai precisar ir embora, porque para onde o senhor for, eu também quero ir. E aí Jesus olha assim para ele e diz: Pedro, ainda não estás preparado para o caminho que eu vou percorrer agora. No futuro você me seguirá, mas agora ainda não estás preparado. E Pedro considerou aquilo um insulto. Falou: mas mestre, o senhor duvida da minha fidelidade. O senhor acha que eu não tenho palavra de homem? Aonde o senhor for, eu vou. Se precisar entregar a minha vida, eu entrego. Exaltado, entusiasmado, ele fala aquilo que talvez ele não tivesse forças para cumprir. Jesus, sabendo disso, diz a ele: Pedro, ainda hoje, você vai perceber que o homem no mundo é mais fraco do que perverso. Essas palavras são de Humberto de Campos no Boa Nova. E ele ainda diz: ainda hoje vais me negar 3 vezes antes que o galo cante. Novamente, Pedro se sentiu ofendido, porque Jesus estava duvidando novamente da fidelidade dele. Mas dali então saíram, Jesus foi para o Horto das Oliveiras orar, era já noite. E é naquele episódio com alguns dos seus discípulos que ele é recebido por Judas, que o trai, e também pelos servidores do templo que vieram para prendê-lo. Nesse momento todos ficam com medo da situação, porque eram soldados, estavam armados. Pedro, novamente exaltado, ele fere um dos soldados do sumo sacerdote. Isso está também relatado em todos os evangelhos. Fere na orelha desse soldado. Jesus, vendo aquela situação de Pedro, imediatamente cura o soldado e diz assim para Pedro, que era um ensinamento que Jesus nos deixava, o princípio da justiça divina para nós: aquele que toma da espada, pela espada perecerá. Ou conhecemos também: aquele com ferro fere, pelo ferro será ferido. Dizendo a Pedro: Pedro, se você utilizar desses mecanismos que não são o do amor, eles serão utilizados contra você, porque é da lei do Criador, que aquilo que você coloca na criação será aquilo que você receberá da criação. E aí, todos então naquele momento fogem. Nenhum teve coragem de ficar com Jesus. Jesus é preso e levado então para a casa do sumo sacerdote. Pedro, tentando fazer algo, o segue de longe. Os demais debandaram-se. Pedro e João, na verdade, o seguem de longe. E aí então Pedro vai seguindo, ele é levado até a casa do sumo sacerdote. Ali Jesus é colocado numa prisão, uma casa, um pequeno palácio, né? Era uma pessoa da elite. Então Pedro achega-se naquele local. As casas naquela época tinham um pátio interior, né? Era construída numa forma retangular e dentro tinha um pátio, e ali ele se ajunta com os servos daquela casa e o povo que também foi chamado para aquela ocasião, porque era já a semana da Páscoa. E ali ele percebe como o clima era hostil diante de Jesus, acerca de Jesus. Eles já estavam falando que Jesus era um malfeitor, um feiticeiro, que talvez ele tivesse chegado a Jerusalém chefiando um bando de salteadores, que ele deveria ser penalizado. Então estavam todos já contra o Cristo. E aí Simão Pedro começa a perceber que aquele era um ambiente muito hostil e ele começa a ter medo. Porque como que ele ia ajudar o mestre, se todos ali estavam contra? Ele estava sozinho. E aí ele começa a se lembrar
dos interesses mundanos. Ele pensa na família, nos seus familiares, pensa nas suas necessidades comuns. O que ia acontecer se ele se manifestasse como discípulo de Jesus? Ele lembra das convenções de Jerusalém, que eram muito rigorosas, e aqueles que as infringiam eram duramente penalizados. E ele começa a ter medo daquela situação. E aí, de repente, aparece uma serva, olha para ele, o reconhece e diz: mas você não é companheiro deste homem, do Cristo? E ele diz assim: de forma alguma, não conheço. Primeira negação. Humberto de Campos, ao relatar isso, diz que Pedro, ao fazer isso, achou que fosse a postura mais razoável naquele momento. Porque se ele dissesse que era servo do Cristo, ele seria aprisionado junto e não poderia fazer muito pelo Cristo. Então ele já estava achando que aquela forma dele se defender, negando a Jesus, era proveitosa, era útil, era razoável. Passa dali algum tempo, chega outro daquelas pessoas com quem ele estava reunido e o reconhece: mas você é discípulo deste homem, eu já ouvi. E ele diz: não, mas de forma alguma, nem eu conheço, não sei quem é esse homem. Nega-o pela segunda vez. Dali algum tempo, já avançando-se a noite, pela terceira vez, chega alguém que era um dos soldados que estavam naquela turba que aprisionou Jesus e diz: mas você é servidor dele, porque você estava lá, eu lembro, você nos golpeou com uma espada, nos agrediu. E ele diz: mas não, você está enganado, isso não é possível. Pela terceira vez, ele nega conhecer Jesus. Nesse momento, o galo canta. E o galo, ele cantava na madrugada, por volta da meia-noite, era o início da terceira vigília romana. Os romanos dividiam a noite em 4 para vigiar, né? E a terceira começava à meia-noite. Era quando o galo cantava. E aí ele se lembra do que Jesus havia dito para ele algumas horas antes. Ele se sente profundamente amargurado, triste, fala: meu Deus, olha o que eu fiz. Aí ele se afasta daquele local. E a cela de Jesus, de onde Jesus estava, era possível Pedro vê-lo, e Jesus o vê. Então ele se afasta, se depara com o olhar do Cristo, com aquela ternura imensa, mas ele se lembra que ali ele falhou, que ele não conseguiria seguir Jesus como ele havia prometido. E aí é como se o espírito de Simão Pedro, neste momento, afligido pela culpa de ter errado, porque ele era um dos que mais amavam Jesus. Ele era muito entusiasmado com o Evangelho, mesmo com todas as suas imperfeições. Então aquilo para ele foi muito duro. Ele sai daquela casa, assenta-se num local e, sofrendo, ele começa a chorar amargamente. Jesus aparece para ele em visão espiritual, nada diz. Pedro pede perdão a Jesus, mas a imagem de Jesus aparece. E naquele momento, Humberto de Campos nos relata que Pedro começou a lembrar de todos os pecadores que ele não conseguiu compreender. As mulheres da vida que ele tinha sérias dificuldades de aceitar. Todos aqueles sofredores e rejeitados da vida que Jesus amparava e Pedro não entendia. Ele começa a lembrar: meu Deus, errei. Eles também erravam. E ele começa a ter então a experiência da queda moral. E é essa experiência que, em razão dessa experiência, que me parece que os evangelistas quiseram fixar este fato que aconteceu com Pedro nos 4 evangelhos. E para a gente entender o significado moral e espiritual desta queda de Pedro, para o seu processo de evolução espiritual, para a sua jornada posterior, nós precisamos buscar algo de antes da personalidade de Simão Pedro. Alguma coisa eu já falei para vocês. Simão Pedro, ele era um pouco mais velho, casado, e ele era, talvez, de todo o colégio apostólico, aquele que mais se aproximava dos costumes do farisaísmo. Ele era apegado aos valores da ritualística, às aparências, ainda cultivava um respeito pela lei mosaica. Ele era machista, preconceituoso, duro, muito duro. Ele era irritado, então ele se irritava muito facilmente, impetuoso, tomava decisões
precipitadas, não refletia muito. De todas as situações em que Jesus se aproximava dos fracos, daqueles excluídos, Pedro sempre se inquietava, achava aquilo difícil de entender. E aí eu encontrei alguns relatos, que está também na obra de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, dessas situações de Pedro. Vou relatar algumas para vocês verem quem era Simão Pedro, para a gente entender o significado deste fato na vida dele e trazer para nós o aprendizado moral. Uma das situações que Humberto de Campos nos relata, em que Jesus estava atendendo aos necessitados num determinado local, e ele é chamado para atender um caso urgente de vida e morte. Mas naquele mesmo momento, chegam 4 publicanos, que eram os romanos, cobradores de impostos, ou não necessariamente romanos, poderiam ser judeus também, mas que cobravam impostos para o imperador. E eles chegam ouviram da boa nova, eles queriam alguma lição, alguma coisa, entender algo, estavam com o coração aflito, mas Jesus precisava atender aquele caso urgente. Então ele diz assim a Pedro: Pedro, eu preciso ir ali naquele local, atender aquela pessoa que está para desencarnar, e aí eu peço a você então que ampare esses que chegaram agora, ampare-os com a verdade. Ofereça algo do eterno bem para eles, auxilia-os. Aí Simão Pedro recebeu a orientação de Jesus. Jesus saiu para atender aquele chamado. E aí então os publicanos começaram a conversar com Pedro, falando que eles queriam, tinham ouvido a pregação, acharam muito bonito, eles achavam que talvez precisassem mudar de vida, e começaram a falar. E aí Pedro já fechou a cara. Quando esse publicano se calou, Pedro, que conhecia os 4, pessoalmente assim, conhecia, porque pequenas aldeias você conhecia todo mundo, Então ele sabia do estilo de vida daqueles 4. E aí Pedro se irrita, achou um insulto o fato deles terem buscado a Jesus, e aí começa a acusá-los do que ele sabia que faziam. Então um ele chamou de avarento, o outro que roubou a mulher de não sei quem, e o outro que cobrava mais as hortaliças, os produtos agrícolas para se enriquecer, e o outro que roubava as esmolas dos órfãos e das viúvas. Então ele insultou os 4, falou, desceu a lenha, como nós dizemos hoje, desceu a lenha nos publicanos, achando que estava fazendo muito bem. E aí quando eles já estavam assim em prantos, chorando, Jesus volta, percebe imediatamente o que tinha acontecido, aí pergunta assim para Pedro. Pedro já percebeu que seria repreendido por Jesus pelo olhar, e aí Jesus diz assim para ele: mas Pedro, o que você fez? Mestre, eu desamparei com a verdade, falei só a verdade, porque realmente aquele ali é isso, aquele outro é aquilo. E aí Jesus diz assim: mas eu pedi para você os amparar com a verdade, não aniquilá-los com a verdade. Por quê? Pedro não entendia ainda aqueles que se desviavam do caminho correto, do caminho reto. Ele não entendia. Ele era duro em compreender os pecadores. Uma outra situação que Humberto de Campos também nos relata é situação similar em que Pedro é solicitado por Jesus, também no caso de urgência. Jesus pede a Pedro que vá atender a filha de Jeremias, que estava obsidiada, estava muito aflita, com muita necessidade. E aí vai Pedro, querendo auxiliar, querendo amparar, ele vai. Quando ele chega na casa de Jeremias, encontra com o próprio Jeremias, que estava bebendo, estava embriagado, com uma serva lá em situação constrangedora. Ele já acha aquilo, um insulto. Imagina, olha este homem, o estilo de vida que ele leva. E ele pergunta pela filha: onde é que está a sua filha? Aí ele indica um outro lugar, ele vai até aquele outro lugar e encontra com o filho mais velho de Jeremias. E esse filho mais velho estava na jogatina, era alguém que gostava de jogar, estava ali perdendo dinheiro com os traficantes daquela localidade. Pedro também já o julgou, falou mesmo: olha só, esse filho, nesse ato, é culpável, o que ele está fazendo? Então ele sai dali, tromba com a dona da casa, a esposa de Jeremias, e ela estava agredindo, brigando fisicamente com uma determinada
uma menina a quem ela estava acusando de ter roubado-lhe figos. Ela achou aquilo complicado, estava brigando, e Simão Pedro pergunta: mas eu vim atrás da sua filha que está necessitada, onde é que ela está? E ela indica um outro local. Pedro vai até lá, não encontra a filha, encontra um outro filho de Jeremias, o mais novo. E aí ele entra em flagrante e pega ele surrupiando as joias da família. Novamente ele já começa a se irritar, falou: mas isso aqui o que Jesus está querendo de mim? Né? E aí ele indica onde estava a filha de Jeremias, necessitada. Ele chega até lá, ela o recebe com palavras inconvenientes, com gestos obscenos, a indicar que ela estava realmente obsidiada, estava necessitada. Pedro achou aquilo um cúmulo, falou: eu vou embora, não tem como ajudar essas pessoas. E aí ele retorna para Jesus. Quando ele relata tudo isso, ele diz: mas mestre, a casa de Jeremias era um antro de perdição. Eu jamais poderia ousar pronunciar o nome de Deus naquele lugar. E aí Jesus disse assim para ele: Pedro, eu conheço Jeremias, a sua esposa, os seus filhos, a filha, eu os conheço. Eu sei exatamente como eles são. Eu pedi para você apenas auxiliá-los, não julgá-los. Jesus já sabia do que se tratava. Ele queria que Pedro a ajudasse. Quem ajuda não pode julgar. Não os ajudantes do Cristo. Novamente, percebendo aqui como Simão Pedro tinha dificuldades de lidar com os caídos. E novamente lembramos de que a maior meta do Cristo, e ele falou isso inúmeras vezes, a finalidade da vinda dele à Terra, não vim para os justos, mas para os doentes, que eu vim curá-los. Os justos não precisam de cura. Era aquela situação que Pedro tinha mais dificuldade de entender. Então, esses dois casos nos indicam como que era Simão Pedro. Ainda um pouco de nós, talvez tenhamos um pouco de Pedro nos nossos corações. Às vezes, ainda na casa espírita, temos dificuldade de aceitar determinadas pessoas, em determinadas condições. Ou na nossa vida comum ainda temos o hábito de criticar, de julgar, ainda achando que talvez eles não consigam se regenerar. Nós temos um pouco de Pedro. Mas, nessa situação da queda, das negações de Pedro, Pedro percebe, e é aqui que é o grande ensinamento para nós. Ele percebe que o erro, a queda moral, a dor da culpa é igual para todos. Todos nós, não importa em qual abismo caiamos, em qual erro cometamos, a queda tem a mesma dor. A dor da consciência pesada é a mesma. Só que Pedro não a havia sentido ainda, com profundidade. Ele se considerava muito bom. Então, ele não conseguia ver as suas próprias imperfeições. Por isso, não auxiliava bem. E aí, com o episódio das negações, então, quando ele passa por esse processo doloroso e difícil, ele começa a perceber que apenas os que conheceram o mal, que caíram nas teias do mal e conseguiram se levantar, só esses conseguem verdadeiramente ajudar, sem julgar. Porque esses já sabem que o mal que talvez o outro esteja mostrando, ele mesmo já provocou e é um caminho que talvez ele mesmo já tenha percorrido. Mas não foi tão simples para Pedro aprender isso. Tem um outro caso que Humberto de Campos relata, já depois da crucificação, depois do Pentecostes, quando Pedro e alguns outros discípulos resolvem se mudar para Jerusalém e fundar a Casa do Caminho, a Igreja do Caminho, que era uma casa de amparo aos necessitados. E aí Pedro, já querendo servir, está querendo reparar a sua jornada diante do Cristo, prepara ali o local e ele faz uma prece a Jesus. Humberto de Campos nos contando. Faz uma prece a Jesus, pedindo a Jesus que enviasse o serviço, porque ele já estava querendo ajudar, tinha necessidade de compartilhar com os corações aquilo que ele havia aprendido. E aí Jesus aparece para ele e diz: Pedro, amanhã te enviarei serviço. E aí ele ficou entusiasmado, ansioso, quase não dormiu aquela noite. No dia seguinte acorda cedo, prepara a casa,
a ceia, o local, estava tomando café da manhã, quando alguém bate à porta muito desesperado, pedindo para entrar. E entra assim esbaforido, que estava sendo perseguido por pessoas da turba. E aí Pedro imediatamente identifica aquele que era um malfeitor daquela localidade de Jerusalém, um ladrão. E aí Pedro olha e fala, mas o que você está fazendo aqui? Você é um malfeitor, um ladrão, você saia daqui. E escorraçou o ladrão. E entregou ele para as autoridades. Achando aquilo, né? Imagina, aqui a casa de Jesus vai entrando assim, não vai. Mandou ele embora. Dali a algum tempo, chega uma jovem greco-romana que atuava nos serviços do prazer em Jerusalém, uma mulher da vida. E ela chega aflita, com muitas dificuldades, visivelmente doente, pedindo ajuda, pedindo algum consolo. Só que Pedro não consegue sequer perceber a situação de necessidade, porque quando ele olha, o nome dela era Júnia, ele vê não alguém que necessitava de ajuda, mas ele vê uma prostituta. Alguém que naquela sociedade era terrivelmente rejeitada. E ele diz assim, não, você não pode ficar aqui, o seu lugar é na praça, onde será apedrejada, onde será objeto de escárnio, porque olha o que você faz, o estilo de vida que você leva, e mandou ela embora aos pontapés, necessitada. Veja, gente, Pedro havia já convivido com Jesus por 3 anos. Ele viu Jesus amparar ladrões, prostitutas e outros tipos de gente inúmeras vezes. 3 anos, já tinha passado pelo episódio das negações, estava já trabalhando na igreja de Jerusalém, que ele fundou. Ele não conseguia ver que aqueles eram apenas corações necessitados. Mas aí, Jesus insistente, mandou um terceiro serviço para Pedro, mais no final do dia, que era um bêbado, contumaz, conhecido lá da cidade. Aí ele chega assim meio cambaleante, e Pedro já acha aquilo um insulto, mas você não vai vomitar aqui na casa de Jesus, você sai daqui, e mandou o outro embora. O dia inteiro, então, Simão Pedro só ficou mandando as pessoas embora com agressividade. Pessoas a quem ele julgava. Então ele termina o dia assim meio desalentado, falou, mas Jesus não mandou o serviço? Porque ele não viu que aquilo era o serviço. E aí à noite ele faz as preces, Jesus aparece novamente para ele. E aí ele o questiona, Pedro questiona, mas mestre, eu fiquei aguardando, o senhor não mandou nada, não teve nada. E Jesus fala assim, mas como não? Mandei o fulano de tal e citou pelos nomes. Fulano de tal, o malfeitor, a outra que era a mulher da vida e no final do dia mandei o embriagado. E aí você? E aí Pedro percebe que ele havia feito novamente. Então, veja gente, esse Simão Pedro. Depois da crucificação, ainda não conseguiu entender que a missão do Cristo, a missão do cristianismo, será sempre amparar os caídos moralmente. E essa história toda, então, completa-se com um belo relato de João, do Evangelho de João, no seu final. Está somente lá, em que depois de ressuscitado, que Jesus ficou algum tempo ainda com os apóstolos em aparição, ele, lá na Galileia, reúne-se com seus discípulos, toma a ceia, novamente aquela situação festiva. E aí depois, Jesus se dirige a Pedro e diz assim, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro rapidamente diz, claro que te amo, mestre, o senhor sabe que te amo. Então vá e alimenta os meus cordeiros. E Jesus vai e pergunta por uma segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Mestre, sim, o senhor sabe que te amo. Então vá e alimenta e apacenta as minhas ovelhas. Mas novamente, uma terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E aí nesse momento Pedro já se sente ofendido. Falou, mas mestre, o senhor que sabe todas as coisas, está desconfiando do meu amor. O senhor sabe que eu te amo. Jesus diz a ele, então vá e alimente as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro o negou.
E por 3 vezes, Pedro foi amado, teve o testemunho do amor. O amor, então, será sempre para nós aquele mecanismo das leis sublimes do Criador, que tem a força e o poder de anular qualquer deslize, qualquer queda moral, qualquer erro que venhamos a cometer. Mas a orientação de Jesus não para por aí. Ali ele queria apenas reerguer Simão, dizendo: olha, você me negou 3 vezes, mas você me ama 3 vezes. E isso é suficiente, isso é mais. E aí eu te peço, as 3 orientações dele foram: alimente os meus cordeiros, apacenta as ovelhas, alimente as ovelhas. Era a linguagem simbólica de Jesus dizer: vá e trabalhe no bem, atenda os necessitados, divulgue o meu evangelho. Porque se um dia você caiu, hoje você me ama, e pelo trabalho no bem você vai se reerguer. E um dia todo esse erro, toda essa imperfeição que está em você vai desaparecer. E essa segue sendo então, o convite do Cristo para todos nós, sobretudo os espíritas. Porque não há nenhum encarnado que não tenha cometido graves erros, graves violações das leis de Deus. Todos os grandes mártires, todos os discípulos eram pessoas imensamente imperfeitas, sem exceção. Não tinha nenhum anjo trabalhando com Jesus. Ele escolheu 12 homens imperfeitos como todos nós. E pelo influxo da sua sabedoria, do seu amor, ele conseguiu extrair de cada um o melhor. De cada um, ele purificou das suas imperfeições e colocou no caminho do bem. Então isso segue sendo um chamado para nós, porque eu não sei vocês, mas a gente vem, eu particularmente sinto, nós não sabemos, mas sinto ter tido muitas encarnações nas denominações cristãs, nas igrejas do Cristo, naquelas doutrinas falsas que nós ajudamos a erguer, que diziam que o que caracteriza o encarnado é o pecado. O que nos caracteriza é o fato de termos ofendido Deus e por isso somos culpados por todo sempre. E necessitamos do sangue do Cristo para nos reerguer. Nós estamos então sendo educados a incontáveis vidas a acreditar que a culpa, a dor, o sofrimento, a queda moral deve ser a característica da nossa jornada espiritual. E trazendo isso então nos nossos espíritos, o que acontece? Também no Espiritismo. A gente começa a melindrar diante das nossas próprias imperfeições. A gente tem dificuldades de aceitar a nossa sombra, porque quando a gente encontra com ela, vem um sentimento tão forte de culpa, e aquilo projeta um remorso, uma dor, nos lança numa situação de tristeza, de angústia, que a gente se paralisa e não consegue seguir a orientação de Jesus, que é trabalhar no bem. Porque, em razão dessas falsas ideias, a gente se sente indigno de vir por aqui hoje, por exemplo, na posição que estou, falando de algo que ainda não construí no meu coração, falando de uma doutrina que estou aprendendo. Se seguirmos as ideias da culpa, jamais teria eu condição de vir aqui, porque me sentiria indigno de aqui pisar. Mas Jesus diz: não importa o que vocês tenham feito, as imperfeições que estejam nos seus corações, isso para mim não faz a menor diferença. O que eu quero saber é se pelo amor que eu os apresentei, vocês vão conseguir se reerguer e servir no bem. Servir no bem. Emmanuel, quando fala da culpa, no livro Pensamento e Vida, ele diz que a culpa abre brechas de sombra nos tecidos sutis da alma. Fala outras coisas mais pesadas, mas em geral ele diz: quando nós nos paralisamos no sentimento da culpa, o nosso espírito começa a se sintonizar com frequências inferiores, começa a polarizar angústia, depressão, desânimo. Ele começa às vezes a converter aquilo tudo em agressividade, em mágoa aos outros, porque ele não consegue lidar com aquelas situações.
E ele se paralisa numa corrente tão perturbadora que pode lhe criar tantas dificuldades que talvez ele gaste mais de uma vida, mais de uma encarnação para superar. Veja o que a culpa faz conosco. Mas para que ela existe então? E aí, fazendo um comparativo, nós podemos imaginar a razão da existência da dor física. Por que existe a dor física? Por que o corpo tem dor? A dor indica para nós um perigo, algo que está em desequilíbrio. Então, nós podemos imaginar quando estamos cozinhando e, por acidente, tocamos na panela quente, rapidamente tiramos a mão, sentimos a dor e tiramos a mão. Com a culpa tem que ser da mesma forma. Se vocês erraram, veio a dor da culpa, rapidamente saiam do erro. Não é necessário ficar sentindo a dor da culpa. Ela não tem nenhuma serventia a não ser nos avisar que o caminho está errado. Da mesma forma como a gente não fica com a mão na panela quente, esperando piorar. Ah, meu Deus, eu coloquei a mão na panela quente. Ai, mas olha o que eu fiz, eu coloquei. E fica lá, se compadecendo por ter colocado a mão na panela quente, com a mão ainda na panela quente. Ninguém faz isso. É instintivo. Aquela dor é só para avisar. Tira, isso não faz bem. A culpa também. Teve a culpa, retira ela imediatamente do espírito. Emmanuel nos orienta. Tira. Você já percebeu a mensagem que ela trouxe. Manda ela embora, reorienta, faça algo de bom. Eleve a sua frequência, a sua vibração mental. Porque senão você vai cair em situações perturbadoras que talvez tenha dificuldades para se reerguer depois. E é infelizmente o que a gente tem feito hoje com o sentimento de culpa. A gente o viciou, assim como a gente viciou quase tudo. Mas ela não tem essa função. Ela é apenas para nos reorientar. Então, a grande mensagem das quedas de Pedro, que Jesus quis nos dar, é dizer, olha, dentre os meus servidores, aqueles a quem escolhi para divulgar e viver a minha doutrina, não tem nenhum anjo, são todos imperfeitos, iguais a mim, iguais a cada um de vocês. Porque Jesus sabe que nós só superamos a imperfeição se optamos pelo caminho do bem. E o caminho do bem é um caminho de atividade, não é um caminho de paralisia. Quando Ele nos orienta a fazer a caridade, a desempenhar tarefas edificantes, ajudar o próximo, doar algo do seu tempo, algo da sua vida, isso é o tratamento para as imperfeições. A gente não precisa ser puro para fazer isso. Porque se fosse assim, Jesus teria descido com anjos, porque anjos não cometem os erros que os discípulos cometeram. Mas não é assim. Mas vejam, e aí é o que eu peço a vocês, que compreendam então o tamanho da indulgência que devemos construir no nosso coração. Primeiro, para com as nossas próprias faltas, e segundo, para com as faltas dos nossos irmãos. Porque Pedro conviveu com Jesus por 3 anos. Jesus escolheu a casa de Simão Pedro para divulgar a sua doutrina. Eram ali que eram feitas as grandes assembleias do Cristo, grandes no sentido espiritual, porque a casa era muito simples. Era ali com Pedro. Pedro estava sempre com ele, viu a transfiguração no Tabor. Esteve no Getsemane, no Monte das Oliveiras, nos últimos minutos, na última ceia, nas curas, nas desobsessões, tudo que Jesus fez, toda a doutrina que Ele ofereceu, vivendo e falando e dando exemplo, lá estava Pedro. Eu não estava lá, eu acho que eu não estava. Talvez vocês também não, mas Pedro estava. E aí, depois de tudo isso, ele ainda teve severas dificuldades para se converter verdadeiramente à doutrina do Cristo. E aí é muito expressivo quando Lucas, o evangelista Lucas, fala sobre Jesus prevendo, a negação de Pedro, ele coloca as seguintes palavras na boca de Jesus. Ele diz assim: Pedro, Satanás, que era a linguagem simbólica para indicar o adversário, lhe solicitou para joeirar como trigo, que novamente era uma linguagem simbólica para significar provação.
O adversário lhe solicitou para cair em provação, que era o fato das negações. Mas eu roguei por ti, para que não cesse a tua fé. E quando voltares, apoia os teus irmãos. Jesus pediu ao Pai que sustentasse a fé de Simão Pedro. Porque Jesus sabia que quando a gente entra nas frequências do erro e da culpa, se nos falta a fé, a gente corre sérios riscos. Porque existem espíritos que, mesmo errando, não conseguem sair do erro. E pior, eles se fascinam com o erro. Eles começam a achar que o erro é o certo, que o errado é o certo, que o mal é o bem. São os espíritos que hoje fazem esse caos na Terra, porque eles acham que estão fazendo bem, fascinados pelo mal. Sem a fé, então, que é aquela confiança no bem supremo, que é aquela confiança em Deus. Quando a gente erra, a gente tem dificuldade de não agravar ainda mais a nossa situação. Por isso que Jesus pediu que para Pedro, naquele momento das negações, não lhe faltasse fé. Mas aí ele completa: mas quando voltares, apoia os teus irmãos. E a palavra voltar, aqui ela se remete a uma palavra hebraica que é techuvá, que era uma palavra de um significado mais profundo, que significa o processo integral de arrependimento da criatura. É a mudança da nossa percepção diante do mal que fizemos. É o sofrimento causado pelo mal que nós causamos e a reparação desse mal na vida dos outros. Quando fazemos esses 3 passos, a gente limpa a nossa alma das imperfeições. Isso é o voltar. Então, quando você voltar, Pedro, quando você se converter verdadeiramente à minha doutrina, apoie os teus irmãos, porque eles vão precisar. Porque Jesus não escolheu Pedro, a quem chamou a gente chama ele de Pedro, mas o nome dele era Simão. E quando Jesus o chama, diz assim: Simão, que será chamado Cefas, que é hebraico para pedra, ou Pedro, por isso que a gente chama ele de Simão Pedro, era o apelido, a indicar que ele era duro, ríspido, preconceituoso, mas ali também Jesus iria extrair a fortaleza moral, onde ele ia colocar o germe da sua igreja. Jesus não fez uma escolha vã, então ele sabia que era a irradiação de Pedro que iria sustentar o movimento cristão. O que Jesus fez? Ele extraiu da imperfeição de Pedro, a sua dureza, a sua rispidez. Ele converteu aquilo em fortaleza espiritual. Porque é o que ele faz conosco. Ele não quer, assim como Deus não quer destruir as nossas inclinações, as nossas paixões, os nossos desejos, não quer. Ele quer apenas redirecioná-los para o bem. Vocês lembram de Madalena? Maria de Magdala? A grande dificuldade dela era lidar com a sexualidade, com o prazer. E aí, quando ela chega para Jesus, Jesus olha para ela e diz: Maria, a tua sede é sede de amor. E ela confirmou: sim, mestre, o meu maior desejo é ser mãe, eu quero amar, ser amada. Jesus percebeu que a imperfeição que ela manifestava na questão do prazer desregrado, na verdade era uma vontade imensa de amar. E aí Jesus disse: então, ama. Ele reorienta uma tendência de Maria. E aí ela então se converte na benfeitora dos leprosos. A única dos seguidores de Jesus que teve coragem de fazer isso. E talvez uma das principais, uma das únicas que Jesus recolhe na sua desencarnação, recebendo ela no seu reino de luz e da verdade. Porque ela só queria amar, ela só não sabia como. Ela achou que amor era prazer. Mas Jesus disse: não, tem outras coisas, olha aqui. Aí ele reorienta e diz para ela: você não precisa ter um filho do próprio ventre para ser mãe. Olha quantos estão aí necessitados de amparo e de afeto. E aí ela aplica. Da mesma forma com Pedro, da mesma forma com Paulo de Tarso. Aquela dureza, aquela impetuosidade parecida com Simão Pedro. Aquela fé intransigente na lei mosaica, o perseguidor da igreja. Jesus olha para ele e fala: dessa energia eu vou extrair o maior pregador da Boa Nova entre os gentios. Ele então reorienta algo que já estava em Saulo, transformando ele em Paulo.
E é por causa de Paulo que existe o cristianismo como ele existe hoje. Jesus então só pega as nossas imperfeições, coloca no caminho do bem e nos torna melhores do que ontem. É só isso que ele faz. É isso que ele faz. É que é muito, é muito. Então eu os convido, com essa reflexão, a buscar dentro dos seus corações aquele setor da vida em que vocês têm mais dificuldade de acertar. Aqueles assim que vocês tentam, mas está sempre cometendo o mesmo erro. Repetindo, que causa as mesmas dores, gera os mesmos problemas. Olhe para o seu coração aí. Olhe para essa imperfeição. Peça o amparo do alto e eles vão te instruir sobre como convertê-la ao bem. Porque só aquele que percorreu os caminhos tortuosos do mal pode voltar dali, conhecendo cada melindre da jornada e amparar aqueles que agora estão lá naquele caminho. Então é por isso que Paulo de Tarso se converteu no mundo espiritual, no maior trabalhador a resgatar inteligências afastadas do Cristo, que era o caso dele próprio. Uma grande inteligência sem orientação. Ele viu como funcionava, porque ele viveu, e aí do mundo espiritual, ele silenciosamente tem buscado as grandes inteligências na terra e as trazido ao coração de Jesus. Talvez possamos arriscar, não sabemos, mas possamos arriscar que Madalena faça o mesmo. Ela que conheceu os caminhos tortuosos do prazer sem regra, sem amor, conseguiu se reerguer de tudo aquilo, talvez agora ele esteja trabalhando para amparar os corações caídos nas teias da sexualidade sem orientação, do prazer sem propósito, sem comprometimento. Esses então são trabalhadores do Cristo. E Pedro continua sustentando quem? Sustentando nós outros da seara cristã, que cheio de imperfeições, comete erros, é duro, preconceituoso, rejeita os seus irmãos, talvez ele esteja lá do alto, olhando por esses, porque ele sabe que ele fez o mesmo. Jesus o reparou e agora ele ajuda-nos para que nos reparemos também. Então a pergunta que fica para vocês é: qual tarefa então vocês vão desempenhar daqui a algum tempo, quando uma nova alvorada surgir para os seus espíritos, quando essa imperfeição passar, quando vocês adquirirem grande experiência aí nesses setores, serão chamados pelo Cristo e Ele dirá: volte, veja, na retaguarda. Quantos irmãos estão caídos nas mesmas valas, nos mesmos abismos que você esteve? E aí sentirá a força e a alegria de ter saído dali. E a sua alegria será maior ainda, porque você vai voltar e vai ajudar os que ainda estão caídos nos mesmos problemas. Por isso, então, nunca se afastem. Eu peço para vocês, peço para mim também, nunca nos afastemos do trabalho no bem. Porque Jesus está chamando a gente. Em cada situação, em cada vida, Ele está chamando, porque Ele sabe o que cada um tem de melhor a oferecer. Nunca diga não, achando que você é imperfeito demais, que tem muitos defeitos, que não tem dignidade para falar de Jesus, para falar da sua doutrina. Nunca faça isso, porque seria como Pedro rejeitando aqueles que o buscaram na igreja do caminho. É só o trabalho no bem que vai resgatar a nossa alma do mal. Essa será sempre a orientação de Jesus para nós. E também nunca, meus irmãos, nunca fechemos as portas do coração para aqueles que estão caídos no erro. Porque quando a gente faz isso, a gente fecha, na verdade, as portas para o nosso próprio coração. E aí inviabiliza a nossa jornada de soerguimento para a vida maior. Então, que essa orientação de Jesus os ampare e os instrua no caminho que Ele fixou para cada um de vocês. E com muita alegria, um dia nos reencontraremos na pátria espiritual. E lá poderemos dizer daquilo que conseguimos fazer em nome de Jesus, das imperfeições que conseguimos alijar dos nossos espíritos,
E aí então se abrirá um mundo novo e a evolução seguirá infinita para os nossos espíritos. Que Jesus os abençoe. Muita paz. Muito obrigado.